Sabe aquelas coincidências malucas que acontecem na nossa vida e que parecem não ter absolutamente nenhuma explicação lógica? Muitas vezes a gente simplesmente ignora e diz, foi só o acaso. Mas e se houver uma base científica por trás disso tudo? Hoje, nesta análise, nós vamos mergulhar num dos mistérios mais fascinantes da experiência humana. Vamos explorar uma intersecção que é literalmente revolucionária, o ponto exato onde a psicologia analítica de Carl Jung esbarra nas grandes descobertas da física quântica moderna. É uma jornada e tanto que com certeza vai desafiar a forma como a gente enxerga a realidade. Vamos lá? Para começar a entender, nada melhor do que uma história real vivida pelo próprio Jung. Imagina a cena. Ele estava num consultório, no meio de uma sessão super crítica com uma paciente. Ela estava descrevendo um sonho onde recebia um escaravelho de ouro, que, aliás, é um símbolo egípcio antiquíssimo de renascimento. Exatamente nesse momento, ouve-se um barulhinho na janela, um bater de asas. Jung vai lá, abre a janela e pega um inseto no ar. E adivinha? Era um besouro rosa, que é basicamente o inseto mais parecido com o escaravelho de ouro que existe naquela região. Contrariando todos os hábitos naturais da espécie, o bicho simplesmente forçou a entrada numa sala escura bem na hora do relato. Não tem como dizer que o sonho da paciente causou o voo do besouro, certo? Mas a conexão de significado ali foi inegável e totalmente transformadora. Então, o nosso roteiro de hoje é o seguinte: 1. O mistério das coincidências. 2. Física moderna e estatística. 3. Sincronicidade, conexões acausais. 4. A psicologia encontra a física quântica. E, por fim, 5. O olhar analítico diário. Ponto 1. O mistério das coincidências. Acontece que a história do escaravelho não é, de forma alguma, uma anomalia isolada. Pense numa sequência quase inacreditável documentada também por Jung. Em um período de, pasmem, apenas 24 horas, ele passou por 6 coincidências distintas envolvendo o tema peixe. Tudo começou com um peixe no almoço do dia 1º de abril. Depois vieram anotações sobre um homem-peixe, conversas, pinturas de peixes, até culminar no sonho de outra paciente, que ele não via há anos, sobre um peixe aportando. Isoladamente, cada um desses eventos tem uma causa supernormal e independente. Mas quando você agrupa 6 coisas idênticas num espaço de tempo tão curtinho, a improbabilidade estatística vai nas alturas. É o tipo de coisa que nos obriga a parar e pensar. Afinal, o que é que realmente governa essas probabilidades? 2. Física moderna e estatística. Bom, se a gente tentar explicar essas repetições absurdas usando a ciência clássica, a conta simplesmente não fecha. A gente precisa mudar a nossa perspectiva em redefinir o que costumamos chamar de leis da natureza. O grande lance aqui é que muitas daquelas leis absolutas que conhecemos são, na verdade, verdades estatísticas. Elas funcionam perfeitamente bem no nosso dia a dia, nesse nosso mundo de grandes proporções, mas, quando a gente dá um zoom e desce lá para o nível microfísico, a previsão se torna incerta, para não dizer quase impossível. E o que isso quer dizer na prática? Que existem brechas. Fica um espaço enorme, totalmente inexplorado, para que eventos inexplicáveis e sem qualquer causa detectável simplesmente aconteçam. É aqui que a gente vê um contraste gritante. De um lado, temos o paradigma rígido da física clássica, que é super estrito, focado na regra de causa e efeito e na previsão dos eventos. Do outro, a microfísica moderna chega e muda o jogo, abraçando a incerteza estatística e, por incrível que pareça, a acausalidade. Ou seja, eventos que não têm uma causa direta atrelando um ao outro. Se o princípio de causa e efeito não é uma regra irrefutável, mas sim algo relativo, então a ligação entre certos acontecimentos pode ter uma natureza completamente diferente do que o pensamento clássico defendia. 3. Sincronicidade, conexões acausais. Na física clássica, nós tínhamos uma trindade super confortável: o espaço, o tempo e a causalidade. Estava tudo muito arrumadinho até Jung propor que a sincronicidade atua aí como um quarto princípio, completando e rompendo esse quadro tradicional. E o que é exatamente essa sincronicidade? Pense nela como a ocorrência simultânea de um estado psíquico interno, um sonho ou um sentimento, com um ou mais eventos externos reais, onde não existe nenhuma relação de causa e efeito entre eles, mas existe um paralelo de significado profundo. É uma coincidência no tempo, baseada no sentido, e não em uma engrenagem mecânica invisível forçando a ação. 4. A psicologia encontra a física quântica. O mais incrível de tudo isso é que Jung não tirou essa teoria da cartola sozinho. Ele trabalhou lado a lado com ninguém menos que Wolfgang Pauli, que inclusive ganhou o Prêmio Nobel de Física Quântica. Juntos, eles bolaram uma verdadeira evolução teórica. Em vez do modelo antigo, eles trouxeram um contínuo espaço-tempo sendo cruzado com a energia indestrutível. E no outro eixo, de um lado temos a causalidade, a nossa velha conexão constante, do outro lado, a conexão inconstante,
baseada no significado e na contingência, que é a própria sincronicidade. Pessoal, isso não é misticismo, é um modelo teórico incrivelmente robusto, onde a física moderna dá as mãos para as profundezas da mente humana. Beleza, o modelo faz sentido, mas levanta uma questão daquelas de dar nó na cabeça. Como é que a nossa mente, o nosso mundo interno, consegue se entrelaçar com essas leis físicas externas? Como é que a psique consegue, de alguma forma inusitada, refletir o que acontece lá fora, além do espaço e do tempo que conseguimos observar normalmente? A resposta parece estar em um mecanismo psicológico sutil, mas superpoderoso. Quando passamos por situações com uma carga emocional muito forte, ocorre o que é chamado de rebaixamento do nível mental. Basicamente, aquele filtro racional da nossa consciência relaxa um pouco. E é aí que impulsos inconscientes, os nossos instintos mais profundos conhecidos como arquétipos, vêm à tona. E olha que detalhe crucial: os arquétipos não estão presos apenas dentro do cérebro. Eles conseguem transcender isso, existindo na mente, mas também se refletindo na realidade externa, alterando de um jeito muito singular a nossa percepção comum de espaço e de tempo. E se precisamos de dados concretos, um ótimo exemplo empírico são os experimentos famosos de J.B. Rhine com percepção extrasensorial. Sob condições de laboratório super rigorosas, ele percebeu que a taxa de sucesso das pessoas que tentavam adivinhar cartas escondidas simplesmente desafiava a qualquer estatística normal. Mas o verdadeiro pulo do gato foi descobrir isso aqui. O sucesso estava diretamente atrelado ao nível de otimismo e interesse emocional do participante. Se a pessoa ficasse entediada ou cética, as taxas de acerto despencavam na hora. Ou seja, os nossos estados emocionais não são só sentimentos isolados, eles são ingredientes ativos e condições necessárias para que esses fenômenos acausais possam se manifestar na matéria. 5. O olhar analítico diário. Mas afinal, como a gente traz toda essa teoria fantástica para a vida prática? Como separar o que é uma sincronicidade genuína de uma coincidência puramente aleatória? É preciso seguir algumas etapas analíticas. O passo 1 é notar com total clareza o seu estado psíquico interior. Foi um sonho marcante? Uma emoção intensa? Uma intuição? O passo 2 é observar de forma muito criteriosa o evento no mundo exterior que do nada coincidiu com aquilo. E o terceiro passo, que é o decisivo, é buscar identificar o que chamamos de tertium comparationis. Ou seja, é preciso encontrar aquele denominador comum essencial que conecta os dois acontecimentos. Esse termo chique em latim, tertium comparationis, nada mais é do que o próprio significado. O significado compartilhado é a ponte. É super importante compreender que não existe mágica atuando aqui. Um evento não está causando o outro. O que atesta que aqueles dois momentos paralelos estão de fato conectados é justamente o sentido objetivo por trás deles. Quando o mundo de dentro e o mundo de fora expressam ao mesmo tempo o mesmo sentido estrutural, como no caso do escaravelho de ouro no sonho e do besouro real na janela, nós estamos vendo o princípio da sincronicidade em pleno funcionamento empírico. No fim das contas, acompanhar tudo isso mostra que a gente precisa atualizar urgente a nossa forma de entender a realidade. Quando compreendemos que as leis da natureza deixam espaços abertos no nível microfísico e que a nossa própria consciência está intimamente ligada a essas engrenagens, o nosso dia a dia ganha um peso diferente. Se o universo é capaz de orquestrar eventos que se baseiam puramente em significados, mediados pelos nossos instintos e emoções, que outros mistérios incríveis e conexões secretas estão escondidos nessa tapeçaria que a gente chama tão rápido de acaso? Fica o convite para prestarmos mais atenção ao redor. Afinal, quais significados ocultos podem estar esperando para serem descobertos na nossa próxima grande coincidência?